Eu tenho 3 textos para compartilharmos nesta noite. O primeiro está em Mateus 24. Nós estaremos lendo o primeiro Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Iremos ler exatamente o versículo de número 12. Mateus 24, versículo de número 12. Amém? Peço total atenção da igreja, principalmente das crianças, para juntos aprendermos no Senhor, verdade? Mateus 24, versículo de número 12 apenas. Todos acharam? Está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O outro texto está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15. O segundo texto está em primeira epístola de João, não Evangelho de João, mas epístola, antes da carta de Judas. Então, primeira epístola de João. Capítulo de número 2, versículo de número 15. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O último texto está em Apocalipse, capítulo 2. Precisamos realmente ler os 3 textos. Para que Deus forme em nossas mentes uma única instrução nesta noite. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2, 3 e 4. Eu findo aqui a minha leitura. Nós iremos permitir o Espírito de Deus orientar a sua igreja. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Os irmãos podem se sentar. Em outras traduções, primeiro amor. Amém, queridos? Note, amados, que nos 3 textos iremos encontrar uma palavra-chave: a palavra amor. A primeira coisa que temos que buscar através desta instrução nesta noite, que amor é este? Note que o amor descrito nos 3 textos é o amor descrito no grego como o amor ágape. Esse é o amor a qual o Espírito Santo de Deus, isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele gera dentro daquele que nasceu de novo. Em outras palavras, não é um amor que habita no coração de todos os homens. Não é algo que nasce conosco, mas é um sentimento, ou o que Paulo diz, um fruto nobre, espiritual, que é gerado dentro de nós através de uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o amor a qual devemos a Deus e também devemos ao próximo. É por isso que a Bíblia, em outras partes, ela vai dizer que aquele que realmente está interessado em cumprir a lei, este pratica o amor. Porque Paulo diz que o amor é o vínculo do cumprimento de toda a lei. Em outras palavras, quem ama está praticando a lei, está observando a lei. E não somente observando, mas tem prazer nela e vive nela por meio de boas obras. Uma vez interrogado por um escriba, Jesus ouviu da boca de um próprio judeu que a lei de Deus ela se cumpria em 2 palavras: amarás a Deus, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então aquele que cumpre a lei, ele ama a Deus e também ao próximo. É como se fosse um fruto que realmente manifestasse a nossa fé. É por isso que João vai dizer, na sua primeira epístola, no capítulo 3, que nós não devemos amar por palavras, mas por obras. Porque aquele que ama somente da boca para fora, na verdade, não ama de fato. Assim como a fé só pode ser evidenciada com obras, porque se não tiver obras, a fé é morta, assim deve ser o nosso amor. Porque caso contrário, de maneira alguma estaremos amando de fato. É por isso que o amor a qual estamos trabalhando por meio desta mensagem nesta noite, ou que iremos analisar nesta noite, é o amor ágape. É um amor nobre, um sentimento que temos que andar nele se queremos realmente viver uma nova vida em Cristo Jesus. Note, queridos, que então, este é o ponto-chave da mensagem, o amor a Deus. Mas o tema que nós vamos analisar não é apenas acerca do amor a Deus. Mas eu vou analisar com vocês, por meio desses 3 textos, nós vamos descobrir que existem 3 inimigos que combatem o amor a Deus, o amor ao próximo, em outras palavras, o amor ágape. Então, a Bíblia, dentro desses 3 textos que nós lemos, ela nos revela que 3 inimigos existem no mundo para combater este amor, o amor ágape. Né? Então, 3 inimigos estão combatendo constantemente, até mesmo dentro das igrejas, para esfriar o nosso amor para com Deus, esfriar o nosso amor para com o próximo, para tirar de nós o nosso amor a Deus e nosso amor para com o próximo, para que você não ame de fato e seja alguém que, na verdade, pode ser descrito como qualquer pessoa, de menos um filho de Deus, porque aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, esse verdadeiramente ama com obras. Porque ele foi gerado este fruto maravilhoso, a qual está registrado em Gálatas 5:22. Então vamos lá. O primeiro inimigo está no primeiro texto que nós lemos. E este é o que está no mundo desde a fundação do mundo. Note que o primeiro inimigo que foi introduzido na humanidade para esfriar o nosso amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, foi o pecado. O que é que o texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos em Mateus 24, versículo 12, diz? Que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mais uma vez o amor ágape, o amor que não está no mundo, o amor que está na igreja. Então é um texto que fala do esfriamento do amor na igreja. O texto vai dizer que por se multiplicar o pecado na igreja, o amor dos crentes vai esfriar. O amor daqueles que nasceram de novo e receberam esse fruto maravilhoso irão esfriar. Por quê? Por causa da entrada do pecado. Então o primeiro inimigo deste amor ágape é o pecado. Note, queridos, que este realmente é o inimigo que está trabalhando em nosso meio hoje. Se você notar, ao analisarmos a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo somente a igreja pentecostal do último ano, mas a igreja no mundo inteiro. Este corpo espiritual que está esparramado nos 4 cantos da terra, que está dentro deste ministério, dentro de outros ministérios. Na verdade, estou falando dos membros de Cristo, do corpo espiritual do nosso Senhor, e não de lugares construídos com paredes e tijolos. Então, como falando da igreja, falamos então daqueles que estão encontrados genuinamente em Cristo Jesus. Note que então, o texto vai dizer que por se multiplicar o pecado na igreja, o amor de muitos vai esfriar. Em outras palavras, nós temos que analisar, porque será que esta questão não está acontecendo? Primeiro, antes de falarmos sobre o pecado na igreja, vamos falar sobre o amor. Note que a evidência de que há pecado em nosso meio é a falta de amor. A falta de amor para com os irmãos e a falta de amor para com Deus. Se você notar, aqueles que dizem amar a Deus acima de todas as coisas são completamente hipócritas. Por quê? Porque aqui, ao mesmo tempo que dizemos eu te amo, Deus, demonstramos absolutamente o contrário com má obras. Porque aquele que ama a Deus ama todas as coisas que envolvem a pessoa de Deus, tudo que está relacionado a Ele. Em outras palavras, aquele que ama a Deus, ama a sua obra. Aquele que ama a Deus, ama a sua lei, ama a sua palavra, ama os seus mandamentos, ama orar, ama se consagrar, ama se santificar no mundo. Porque essas coisas agradam a Deus e fazem parte da nossa vida em Deus. Então aquele que ama verdadeiramente a Deus é alguém que anda nessas boas obras. Agora, os crentes hoje, eles dizem, eu amo a Deus. Mas meus irmãos, eles não querem observar a lei. Não estão preocupados em cumprir os mandamentos.
Se você chama eles para orar, eles não estão interessados neste negócio. Se você chama eles para estudar a Bíblia Sagrada, eles não querem examinar as Sagradas Escrituras. Se você notar, o culto que menos enche é o culto de doutrina bíblica. Por quê? Porque aqueles que dizem amar a Deus não o amam de fato. E na verdade, este é um amor de palavras, e não comprovado com boas obras. Porque se nós amamos a Deus, temos prazer na lei do Senhor, temos prazer de ouvir dele, até mesmo a sua exortação. Mas note que aqueles que dizem amar a Deus, eles querem tudo na igreja, querem o cargo, querem a oportunidade, querem aparecer, querem fazer de tudo, de menos servir verdadeiramente ao Senhor e de cumprir a sua vontade dentro da casa dele. Então, se nós não observarmos essa questão, nós vamos nos encontrar como os escribas e fariseus, como o povo de Israel, quando Jesus se manifestou, dizendo amar a Deus, mas com toda má obra, comprovando absolutamente o contrário. Então, aquele que ama a Deus, ele, na verdade, comprova isso com obras. Em segundo lugar, o texto diz, por se multiplicar o pecado do amor, vai esfriar. Ou seja, se você ama a Deus, na verdade, você não vai permitir com que o pecado adentre a sua vida. Porque a função do pecado é esfriar este amor. O pecado, ele nos separa de Deus. A Bíblia diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Quando o pecado entrou no mundo por meio da transgressão de Adão, ele fez com que Adão e toda a sua prole fosse automaticamente separada de Deus. Porque Deus não ama o pecado, ele odeia o pecado e não suporta estar ao lado de quem vive no pecado. É o que João diz, ele é luz, e nele não há trevas alguma. Aquele que diz conhecer a Deus e anda em trevas, se faz mentiroso, e nele não está a verdade. Por quê? Porque não há como haver comunhão entre trevas e luz. Se Deus é luz, aquele que está em trevas não pode ter comunhão com ele. É por isso que entrando o pecado na igreja, automaticamente se esfria o amor a Deus. Automaticamente se esfria o amor ao próximo. Se você perceber, por que estamos frios? Desanimados para com as coisas de Deus, desinteressados para com os problemas dos irmãos, não preocupados com as almas que estão perecendo lá fora. Sabe por quê? Porque estamos envolvidos em práticas pecaminosas. É porque a igreja do Senhor está se perdendo na terra. Eu repito, quando eu falo nós, eu não falo somente esta igreja, eu estou falando o povo de Deus nos 4 cantos da terra. Se você tivesse a mentalidade de Deus e o poder que Ele tem de sondar as obras de todos os homens, você iria perceber que os crentes de hoje pecam no olhar, que os crentes de hoje pecam no seu coração, são ávidos para com as coisas pecaminosas, que os crentes de hoje pecam na forma de se vestir, pecam nas suas imaginações, estão pecando de todas as maneiras. Obras a qual eles não deveriam praticar são aquelas que se ocupam todos os dias, o que nos mostra que o pecado está se multiplicando e que o amor a Deus está se esfriando. É por isso que estamos vendo uma igreja cada vez mais descompromissada com as coisas do Senhor, cada vez mais despreparadas para a vida de Cristo e para a vida ao seu lado na glória. E se pararmos para analisar, nós iremos perceber nos mínimos detalhes que esta palavra está se cumprindo. O texto diz, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai esfriar. É por isso que os crentes estão insensíveis, cada vez mais insensíveis para com Deus, para com as coisas de Deus e para com o próximo. Então, queridos, o primeiro inimigo do amor, ágape, é o pecado. E nós temos que fechar as nossas fronteiras. Nós temos que começar a renovar a nossa fé de tal maneira que venhamos viver novamente em santidade diante de Deus. Temos que purificar os nossos olhos, purificar os nossos corações, vigiar o que nós ouvimos, aonde vão os nossos pés e as obras que praticamos. Porque se o pecado não sair, o amor não irá nascer novamente em nosso meio. E por certo continuaremos frios, como são frios aqueles que habitam nas trevas lá fora. O primeiro inimigo deste amor, Jesus está dizendo, vai ser o pecado. Aí alguém vai dizer, não, mas eu não acredito que a igreja está tão perdida assim. O quê? Se você tivesse o poder de ver como Deus vê, você ia ver coisas hediondas. Homens de Deus no púlpito caídos. Pessoas que você dá apoio e às vezes dá até um braço pensando que elas são verdadeiramente irmãos. E você iria perceber que na verdade elas são hipócritas, como qualquer escriba e fariseu no tempo de Jesus. Então nós temos que vigiar esta questão. O primeiro inimigo do amor então é o pecado. O segundo texto que nós lemos em 1 João capítulo 2, versículo 15, nos mostra que se nós amarmos o mundo
e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não habitará em nós. Então o segundo inimigo do pecado, que a palavra de Deus está dizendo nesta noite, é as coisas do mundo, e o mundo propriamente dito. Você já parou para analisar que os crentes hoje, eles amam mais as coisas desta vida do que as coisas de Deus? Se você for falar sobre profissão, todos estão investindo na sua. Se formos falar sobre a igreja moderna, a maior parte dos crentes, em vez de vir para casa, eu estou fazendo faculdade no horário de vir para a igreja. Se você for analisar a questão ministerial de cada cristão, você vai perceber que eles não têm tempo para ter ministério. Sabe por quê? Porque precisam multiplicar os seus negócios. Quando a palavra de Deus diz que aquele que milita não se embaraça com os negócios da vida, que em primeiro lugar vem o reino de Deus, as demais coisas é acréscimo. Então nós estamos nos perdendo porque estamos amando as coisas do mundo. E o texto diz: quanto mais amarmos as coisas do mundo, menos habitará em nós o amor do Pai. Porque a função das coisas do mundo é isso, é tirar de nós este amor, é arrancar do nosso peito aquilo que faz de nós a diferença deste mundo, o sal desta terra. Então as coisas do mundo estão entrando na igreja. Os crentes estão completamente semelhantes aos ímpios lá fora. Se você parar para analisar, observe os testemunhos. Mas Deus me deu isso, Deus fez isso na minha vida, Deus me transformou, Deus me abençoou com isso, com aquilo. São coisas materiais. E raramente você verá um testemunho: ah, mas Deus salvou alguém da minha casa, Deus me regenerou por dentro, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Raramente você verá um cristão agradecendo a Deus, dando testemunho porque cresceu espiritualmente. Mas pelo crescimento material, você ouvirá vários testemunhos dentro da casa de Deus. O que nos prova que por amarmos as coisas do mundo, o amor do Pai está cada vez mais ausente em nossos corações. Queridos, nós temos que tomar cuidado, porque essa é a função das coisas do mundo. Nós não devemos amar bens, não devemos amar família. Queridos, ainda que você ame no sentido pai, no sentido filho, no sentido relacionamento, você não deve amá-lo acima de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não aborrece pai, mãe, marido, filha, marido, mulher, filho e filha, até assim mesmo por causa de mim, não é digno de mim. Ele mesmo disse que aquele que ama Ele verdadeiramente, largaram casa, propriedades, família, por causa do reino e da obra dEle. Os que amam, amam com obras e não com palavras. Glória a Deus. Estamos vivendo para ver uma igreja que diz amar a Deus, mas você raramente verá esses dentro da casa de Deus, envolvidos na sua obra, focados naquilo que Deus está interessado que venhamos focar. Por quê, pastor Samuel? Porque na verdade o nosso amor não passa de palavras. Dizemos: Deus, eu te amo, mas as vidas que Ele quer que nós venhamos ganhar estão perecendo. Deus, eu te amo, mas a casa dele está deserta. Deus, eu te amo, mas cada vez nós estamos virando as costas para a causa dele, por causa dos nossos próprios sonhos e projetos terrenos. Mas em Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer: se vós ressuscitaste com Cristo verdadeiramente, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado, e não mais as coisas da terra. Pensai nas coisas de cima, e não mais nas coisas de baixo. Mortificai os vossos membros, porque vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Antes éramos assim, egoístas, focando nos nossos próprios sonhos, realizando os nossos projetos, querendo fazer grandes coisas nesta terra, e completamente estranhos à comunhão com Deus. Mas hoje não, nós temos que ser diferentes. Temos que amar a Deus antes das coisas do mundo. Quando em Mateus 6, versículo 33 diz que temos que buscar primeiro o reino e as demais coisas é acréscimo, Deus está nos dizendo que a prioridade é a causa dele, é a causa a qual Cristo se envolveu até a morte, e que temos que viver nela até o dia dele retornar para o nosso encontro. Porque senão o nosso amor será de palavras e não será manifestado com obras, porque aquele que ama Cristo, ele verdadeiramente o serve e faz com que o nome dele seja glorificado nesta terra. Essa é a obra, esse é o verdadeiro amor. Para o mundo lá fora são os fanáticos, né? Mas na palavra de Deus, esses são os verdadeiros cristãos, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Vamos lá, e o último texto diz que o tempo, em terceiro lugar, é o inimigo do amor. O tempo. A igreja de Éfeso tinha todo tipo de obra. Eles suportavam os maus, sofriam pela causa, trabalhavam em nome do Senhor. Mas o texto diz que com o passar do tempo eles deixaram o primeiro amor. Em outras palavras, era uma igreja
estavam trabalhando, evangelizando, fazendo tudo que era espiritual, tudo que era serviço. Mas a motivação deles não era o amor. Talvez estavam fazendo por obrigação, porque tinham responsabilidade dentro da casa do Senhor, mas não faziam por amor. Evangelizavam, mas não por amor ao próximo. Está me entendendo? Faziam a obra de Deus, mas não por amor a Deus. Assumiam a causa de Cristo, mas não por amor a Cristo. Então, eles abandonaram o primeiro amor. Você já ouviu muito isso? Mas quando a gente converte, a gente, está no primeiro amor e a gente fica naquela sede. Essa é a sede que nunca deveria acabar. Porque é um sentimento que Deus quer que você conserve até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: você tem feito tudo, Éfeso, tudo que você tem realizado tem sido bom, mas uma coisa tenho contra ti: você deixou o primeiro amor, se esfriou, deixou de amar, e as suas obras estão acontecendo, mas não são movidas pelo amor, por esse sentimento espiritual. Então de nada adianta fazermos também a obra, realizarmos coisas espirituais, se não for por amor. Fazemos inúmeras atividades na casa de Deus, se não for por amor. Evangelizarmos o Fátima inteiro, se não for por amor. Deus não quer que você faça por obrigação, Deus quer que você faça por amor. Deus não quer um trabalho relaxado, Deus quer um trabalho investido neste sentimento nobre, ou seja, o seu amor. Ele quer algo que você faça para Deus porque você o ama, que você faça pelo próximo porque você o ama. É isso que Deus quer. E se nós não voltarmos a este princípio, ao amor, queridos, quando Ele voltar, nós não estaremos preparados. Eu termino o texto dizendo que no próximo versículo, o texto que nós lemos, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, você nasceu de novo. O Espírito de Cristo gerou dentro de você este fruto maravilhoso que é o amor ágape. Você é alguém que ama a Deus e ama o próximo, e você faz isso com boas obras e demonstra a todo momento que você realmente ama. Então continue assim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação não é para todos, não é para quem nadou e morreu na praia, não é para quem serviu o Senhor por 10 anos e depois já abandonou o Senhor. Não, é para aquele que perseverar até o fim. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Se você continuar neste caminho que é louvável aos olhos do Senhor, você será salvo. E eu termino esta mensagem nesta noite dizendo: não deixe esses 3 inimigos esfriar o seu amor, destruí-lo do seu coração, tirá-lo da sua vida, mas permaneça amando verdadeiramente. Porque aquele que ama, ele ama não com palavras, mas com obras. Então seja assim, alguém aprovado no céu e que ama verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.